A Netflix acabou de lançar uma nova série chamada Emergência Radioativa. Ela conta a história de um impacto que aconteceu em Goiânia envolvendo o césio, né? Ou seja, um elemento radioativo. Essa história ela é bem maléfica, principalmente pelo ponto de ser um mal que você não vê, né? Um mal invisível que acabou acontecendo principalmente pela ignorância das pessoas, mas por erros humanos. Isso não aconteceu por causa de guerra ou por causa de um ataque, mas simplesmente pelo descarte incorreto de uma máquina de um hospital. E esse elemento químico altamente perigoso acabou chegando em muitas pessoas e foi realmente considerado aí um dos maiores desastres que aconteceu no Brasil em termos de elemento radioativo. A questão é que quando nós falamos em radiação, você acaba trazendo para a tua mente algo distante, científico, mas na verdade, pessoal, eu acho que a palavra que mais define é o medo. E esse medo, há muito tempo a cultura vem explorando de inúmeras formas. Não tem como não criar uma referência com o impacto de Chernobyl. A própria série traz um exemplo muito brutal. Ela mostra algo que muita gente esquece. O maior perigo não foi a explosão, foi a negação da realidade. Porque a radiação ela não faz barulho, ela não tem cheiro, mas ela destrói tudo de forma silenciosa. Esse medo também aparece em filmes como Threads, que mostra um cenário pós-nuclear de forma extremamente realista, sem heróis, sem glamour, só consequência. Ou até mesmo em The Road, onde o mundo já foi destruído e o que resta é apenas sobrevivência. Nos jogos, isso se torna ainda muito mais imersivo. Por exemplo, no jogo Stalker, onde você vive dentro de uma zona contaminada, onde o perigo está em todo lugar, mas você nunca vê exatamente de onde vem. E o que não dizer de Metro 2033? A humanidade foi forçada a se esconder no subsolo, fugindo de um mundo que se tornou inabitável. O mais curioso é que até em desenhos isso acontece. Em Coraline, por exemplo, existe um personagem que é o Sr. Bobinsky. E no caso dele, ele usa uma medalha real dada aos liquidadores de Chernobyl Disaster. Pessoas que lidaram diretamente com a radiação, muitas vezes sem proteção, a pele azulada, comportamento excêntrico, possíveis alucinações, tudo isso indica uma referência direta à exposição à radiação. Um detalhe escondido, mas extremamente perturbador. E o que mais me preocupa nisso tudo é que o problema é que não ficou apenas só na ficção. Isso aconteceu em 1987 em Goiânia por um erro humano. Na verdade, não acredito que seja por uma pessoa, mas por uma empresa, porque era um hospital que destinou o equipamento de forma errada e que o elemento radioativo entrou em contato com pessoas. Então é algo extremamente sério. Duas pessoas que chegaram no local, que começaram a mexer no equipamento e perceberam que existia um pó, umas pedrinhas azuis bem brilhantes dentro desse equipamento que já estava praticamente à mostra. Era um elemento hipnotizante, um elemento diferente, né? Brilhante, bonito, e que eles, obviamente, por curiosidade, pegaram e levaram com eles, né? Mas aquilo era o Césio-137, que está dentro da máquina de radioterapia que estava destinado de maneira errada, sem segurança, sem controle, sem responsabilidade. E o problema de tudo foi a escalada do caos, porque eles começaram a compartilhar esse elemento, não somente entre os seus familiares, mas por conhecidos, vizinhos, transportaram o Césio-137 em um ônibus, então literalmente se transformou em um ônibus radioativo pela cidade de Goiânia. É algo absurdo, né? Então a curiosidade de um elemento bonito, brilhante, interessante, né? Aí as pessoas dizem, mas isso aconteceu pela ignorância humana. Não, isso aconteceu por algo que todo mundo ignora, com o sentido que não foi um acidente, que fique muito bem claro isso. Isso daqui foi negligência. Isso daqui foi um material altamente perigoso, tóxico e perigoso, que foi descartado de maneira errada, como se não tivesse uma importância. E isso para mim é o principal ponto do meu vídeo, nem é a questão da radiação, mas da crítica, onde mais uma vez, por negligência, por falta de descarte correto, por falta
de capacidade de entender os riscos, né, para as pessoas. Mais uma vez o Brasil passa por um desafio como esse. Isso no início dos anos 90, mas a gente continua tendo problemas até hoje. E quando algo dá errado, a culpa sempre cai em quem não tem o conhecimento. Mas na real, pessoal, responsabilidade de verdade mesmo é quem deveria garantir a segurança e que infelizmente não é feita mais uma vez no nosso país. Agora vamos entender um pouco mais cientificamente o porquê que o Césio-137 é tão perigoso. Ele é um elemento radioativo, ou seja, ele emite energia de ondas e frequências que entram no nosso corpo. Isso afeta, pessoal, não somente a questão de tecido, mas a questão de células, de material genético, causando alterações metabólicas, né? Alterações dentro das células, não somente matando elas, mas alterando também para multiplicações, câncer, alterações dentro do nosso genoma. É algo muito sério e que infelizmente engana com a ação dele. Por quê? Você não sente nada no início, ele é invisível, ele não, né, não tem cheiro, não tem nada, então não é um veneno que você sente na hora que está acontecendo, e ele literalmente começa a arrancar elétrons da tua célula, do seu corpo, né? O que ele faz é extremamente perigoso e que não tem retorno, não tem volta. A partir do momento que acontece que a tua célula, o teu DNA foi danificado, as células param de ter o seu funcionamento e vai até mesmo a parada total dos órgãos, né? Então é algo muito complexo e que é uma morte lenta e gradativa que vai acontecendo dentro do teu organismo. São energias que entram no teu corpo, que alteram suas células e seu material genético, seus elétrons, seus elementos químicos, e que, infelizmente, vai acontecer caso você tenha esse contato. Uma coisa que me marca muito é a questão das crianças, né? Porque é algo que chama a atenção. No caso de Goiânia, por exemplo, é um elemento que brilha no escuro, azul, né? Então as crianças, elas pegaram para brincar, passaram no corpo, né? Na série Chernobyl, a gente mostra quando a usina tem a explosão e que eles não avisam dos riscos para as pessoas, as crianças brincando com as fagulhas da indústria, né? Literalmente elas estão brincando com a morte tá no meio delas e tudo acontecendo e elas nem percebendo que isso tá rolando. Ou seja, isso não é somente um objeto diferente, estranho, chamativo. Nós estamos falando aqui, é uma fonte contínua de dano biológico. E pensando mais numa questão social, o ser humano ele não reage a perigo invisível. Normalmente ele tem sempre o medo e o receio daquilo que ele tá vendo. Então ele reage ao comportamento dos outros. No vídeo passado eu falei um pouco de tribalismo. Então, se ninguém está preocupado ou com medo, automaticamente as outras pessoas que estão em volta também não ficam. Dentro da psicologia de grupo, se o medo é o erro, ele acaba se espalhando pela ignorância, pela falta de informação, não por maldade, mas por falta de consciência, as pessoas não procuram, né, o que é o correto. Então, no caso de Goiânia, em 1900 e lá vai, aí, né, início dos anos 90, as pessoas não tinham informação sobre o elemento. Elas não faziam ideia que aquilo era radioativo. Se hoje, em 2026, as pessoas ainda têm dificuldade de saber, imagina nos anos 90 que nem tinha internet disponível para eles, né? Então, era uma situação realmente bem complicada. Mas a pergunta é simples. Será que realmente nós aprendemos alguma coisa com esses erros? Pelo que eu consigo perceber, infelizmente não, porque inúmeros outros problemas já aconteceram no Brasil e vão continuar acontecendo, principalmente pela falta de responsabilidade. Isso envolve também a questão financeira. Muitas empresas não querem ter gastos corretos e simplesmente descartam de qualquer outra forma e mostram que a vida humana é somente um número. Porque no final das contas, o maior perigo não é a radiação, de verdade. Para mim, o maior perigo é a falta de consciência. E aqui fica a minha dica para você. Assiste lá a série, coloca o que você achou e lembrando sempre que o canal tem vídeos toda semana. Lembrando, pessoal, que para eu poder produzir esse conteúdo, eu sempre deixo as referências na descrição, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês alguns livros e produtos direto da Amazon, dá essa força com os links aqui para você poder, né, ajudar o canal e, obviamente, né, compartilhar, se inscrever, deixar aquele likezão que realmente ajuda demais. Espero que vocês estejam gostando, um forte abraço e até a próxima. Valeu!